Olá a todos, Nikos Pafitis, aqui da Sunny Cypress, e bem-vindos ao tutorial de hoje. Este é o primeiro dos exames de 2025, é a variação da prova de março para a versão 1. E este tutorial está focado na tarefa 1 e na tarefa 2. A tarefa 1 é configurar o documento de evidências, verificar seus arquivos, e a tarefa 2 é o componente de processamento de texto. Certifique-se de procurar os outros tutoriais que estão focados em bancos de dados e na apresentação com gráficos também para esta prova. Certo, então vamos começar com a tarefa 1 e a tarefa 2. Certo, então a primeira parte é que vamos dar uma olhada na prova. Se rolarmos para cá, podemos ver que o primeiro componente é apenas garantir que você tenha uma cópia de todos os arquivos que deveria ter. Garanta que todos esses arquivos estejam na pasta interna do seu dispositivo. Em seguida, diz tarefa 1. Vamos abrir o arquivo M252.1evidence.rtf e garantir que nosso nome, número do centro e número do candidato apareçam em todas as páginas deste documento. Não especifica o local, então podemos adicionar em qualquer lugar. Salve este documento na sua área de trabalho como evidence, seguido do seu número de candidato, por exemplo, evidence 9999, sendo evidence todo em letras maiúsculas. Certo, então vamos fazer isso bem rápido. Tenho aqui meu documento de evidence. Aqui está, M2521. Vou dar um duplo clique na parte superior aqui para ir para o cabeçalho. Veja, 1.271.234 é o meu número de candidato e então vou apenas salvar isso na mesma pasta. Então vou em Arquivo, Salvar como e vou clicar em Mais opções. Assim fica mais fácil garantir que estou salvando tudo no lugar certo. Aqui está minha pasta com todos os meus arquivos. Vou mudar isso para um documento do Word. Tem que ser em formato docx. Vou mudar isso para evidence em letras maiúsculas e colocar meu número de candidato ali. Clique em salvar e clique em OK. E se olharmos aqui no canto superior esquerdo, podemos ver que o nome do nosso arquivo está correto. Evidence 1234 docx. E vamos precisar disso mais tarde de qualquer forma. Ok, agora podemos seguir em frente. Agora podemos ir para a tarefa 2. Então a tarefa 2 é a produção do documento. Então, diz aqui, usando um software adequado, abra o arquivo M2521 document.rtf. A página já está configurada para o formato A4 em orientação retrato, com margens de 2 centímetros. Não faça nenhuma alteração nisso, então não vamos mudar nada. Apenas confira se está tudo correto. 3 estilos de parágrafo já foram criados e 2 já foram aplicados ao documento. Não faça nenhuma alteração nisso, a menos que seja instruído a fazê-lo. Salve o documento na área de trabalho com o nome CROPS, em maiúsculas. Verifique se está no formato do software utilizado. Assim, será um documento. Inclua no documento de evidências uma captura de tela mostrando o arquivo salvo. Certo, então vamos começar com isso agora. Então, o primeiro passo é que vou abrir o documento M2521. Pronto, está ali. É um arquivo RTF. E a primeira coisa que vou fazer é salvar. Vou começar pela parte de salvar. Então, eu só vou em Arquivo, Salvar como, ir para Mais opções, mudar isso para docx e vou chamar de crops em letras maiúsculas. Assim eu sei que já salvei, é só clicar em OK ali. E antes de criar minha evidência, vou só conferir tudo o que foi pedido. Então isso está em orientação retrato A4. Pronto, e temos margens de 2 centímetros, então eu posso ir. E se eu quiser fazer alterações, posso ir para o layout da página, ir para a seção de layout, e daqui posso simplesmente dar uma olhada na configuração da página. Clico ali. E eu posso ver que tenho margens de 2 centímetros, como foi dito, em toda a página. Está em retrato e o papel é A4. E é aqui que eu vou para configurar meu documento, se me pedirem para configurá-lo. Ok? Então está tudo certo. Também foi dito que já tenho 3 estilos criados. Então é só clicar aqui. Podemos ver que temos os 3 estilos.
corpo, cabeçalho e tabela. Então, se eu clicar em qualquer lugar no corpo, podemos ver aqui em cima, nos estilos que o corpo foi criado. Foi dito que 2 estilos já foram aplicados. Posso ver que o corpo foi aplicado. Vamos olhar a seção da tabela. Ao clicar nela, vemos a CR Table selecionada. O estilo Head não foi adicionada. Então isso parece bom. Está tudo certo. Agora vou abrir a seção Arquivo aqui. Vou procurar o arquivo Crops. Está ali. E o que eu vou fazer é tirar um print rápido e colocar isso no meu documento de evidências. Então vou só pegar esse pedaço assim. Eu só preciso da parte onde diz Doc is Crops. Na verdade, vou só modificar isso um pouquinho. Veja, vou só expandir isso aqui para garantir que está escrito Microsoft Word Document de forma bem clara. Vou tirar esse print de novo. Não preciso de todos, só até ali. E agora vou adicionar isso no meu arquivo Evidence. Agora, de novo, eu repito isso várias vezes. E as pessoas perguntam, por que você usa um fundo preto? Não use fundo preto. Fundos pretos não imprimem bem. Não quero alterar todas as configurações do meu computador. E esse é o motivo. Sugiro que não use fundo preto ou tema escuro. Se usar, certifique-se de que as impressões fiquem boas. Beleza, essa parte está feita. Eu só vou apertar Ctrl S no meu teclado para salvar isso. Isso vai salvar. E agora eu posso continuar com o meu documento. Já concluímos essa primeira parte. Número 2. Coloque no rodapé do documento de culturas o seu nome, número do centro e número do candidato alinhados à esquerda e a numeração automática das páginas alinhada à direita. Ok? Certifique-se de que todos os alinhamentos estejam de acordo com as margens da página. Nenhum outro texto deve ser incluído na área do rodapé. O rodapé deve ser exibido em todas as páginas. Ok? Isso é simples, mas, como sempre, mostrarei diferentes pontos para você observar. Agora, vou rolar até o fim de uma dessas páginas. Vou dar um clique duplo na área do rodapé e isso vai abrir o meu rodapé. Agora, existem 2 maneiras de colocar itens em alinhamentos diferentes. Por exemplo, uma coisa à esquerda e outra à direita. Se eu colocasse meus dados como pede aqui, nome, número do centro, à esquerda. Vou copiar isso caso suma. Agora, se daqui eu for para o número da página e tentar adicionar o número da página, digamos, no canto inferior direito, você vai ver que meu nome desaparece porque esse objeto vai substituir absolutamente tudo. Então, há 2 maneiras de fazer isso. Uma maneira é você escrever seus dados, clicar no final dos seus dados, digamos, depois do seu nome. E então, aqui em cima, na faixa de opções de cabeçalho e rodapé, como podemos ver aqui, você tem essa opção de inserir tabulação de alinhamento. Ao clicar nisso, posso escolher direita, o que move a guia de inserção para a direita, como você pode ver aqui. Agora eu posso ir até o número da página, posso ir para a posição atual. E se eu clicar nisso, ele vai colocar ali. Ok, perfeito. A outra maneira de fazer isso é a seguinte: se você for até a seção do cabeçalho aqui, vá até o rodapé e clique neste aqui com os 3 espaços reservados. Então é este com os 3 espaços reservados. Agora você pode clicar neste aqui, inserir seus dados, clicar aqui. Vamos excluir esse aqui. Adicione o número da página novamente na posição atual. Pronto, mas isso aqui é onde diz que não há outro texto incluído na área do rodapé. Então você precisa excluir isso. Se você deixar onde diz digite aqui, perde ponto. Então é assim que você faria de 2 maneiras. Use a que for mais conveniente. Meu nome e detalhes ficam à esquerda, número da página à direita. Agora posso dar um duplo clique na área de texto do corpo para sair dali e apenas verificar se meu rodapé está em todas as páginas. Perfeito! Então, novamente, Ctrl mais S para salvar. Isso salvou o meu progresso atual. E agora podemos ir para a prova. Os alinhamentos estão dentro das margens da página, não há outro texto e o rodapé aparece em todas as páginas. Ok,
Agora quero criar e salvar o seguinte estilo, baseando-o no estilo de parágrafo padrão ou normal. Agora CR Subhead é esse que vou usar, este aqui. Então vou simplesmente me livrar disso, vou apenas copiar isso para facilitar. Então vou criar um novo estilo e vou precisar salvar isso no meu documento Evidence. Então vamos lá dar uma olhada em como fazemos isso. Então, pessoal, de cara precisamos lembrar de uma coisa. Eu sempre digo a vocês, sempre que forem criar novos estilos, tenham muito, muito cuidado. Onde quer que esteja seu ponto de inserção, agora eu coloquei aqui no topo, antes de global na primeira linha. Agora, o motivo disso é que assim que eu criar meu novo estilo, ele vai aplicar o estilo automaticamente ao parágrafo onde meu ponto de inserção está. Se meu ponto de inserção estiver neste parágrafo, ao criar um novo estilo, ele será aplicado a todo o parágrafo. O problema é que alguns alunos não percebem isso ou acham que deveria ser assim. Não é? Ok, então vou colocar meu ponto de inserção no topo e faço isso. O que estou fazendo é dizer para mim mesmo, estou fazendo uma anotação mental. Cliquei nessa primeira linha, nesse primeiro parágrafo. E vou verificar qual estilo está sendo usado atualmente nesse parágrafo. E posso ver aqui em cima é CR Body. Sei disso porque está selecionado. Tem esse contorno preto. Certo, agora vou criar meu estilo. Assim que eu criar e aplicar isso aqui, vou mudar de volta para CR Body porque sei como deveria estar atualmente. Vou clicar na aba de expansão, no formato para estilos. Aqui estão meus estilos. Vamos expandir isso um pouco. Vou clicar no sinal de mais para criar um novo estilo. O nome do estilo vai ser CR Subhead. O tipo de estilo. Em que ele deve ser baseado? Vou colocar sem estilo, ou você pode dizer normal. Eu sempre uso sem estilo, que basicamente é o estilo padrão, mas você pode colocar normal se quiser. Aqui diz estilo para o próximo parágrafo. Diz CR Subhead. Podemos deixar assim por enquanto. Isso vai mudar automaticamente, ou basicamente diz qual estilo deve vir depois de CR Subhead. Bom, vou deixar assim mesmo. Diz que o estilo da fonte deve ser sem serifa. Agora, Arial é uma fonte sem serifa. É aquela sem as pequenas serifas. O tamanho da fonte deve ser 14. Alinhado à esquerda. Então é isso. Está alinhado à esquerda. Deve estar em negrito e itálico. Espaçamento de linhas simples. Vou no menu Formatar. Este é o espaçamento de linhas simples. Você pode usá-lo. Gosto de ir em Formatar parágrafo para garantir que está tudo certo. Aqui está meu espaçamento de linha. É simples. Espaço antes está dizendo 0. Espaço depois deve ser 10. Já que vou conferir mesmo, posso ir direto nas configurações de parágrafo. Agora, o que você quer fazer é garantir que tudo o que você fez possa ser visto nesta janela, certo? E aqui embaixo é onde você vê, por exemplo, que o espaço depois está em 10 pontos, certo? O espaçamento entre linhas está simples, que é o que o examinador busca. Porém, ainda não posso fazer a captura de tela porque aparece criar novo estilo aqui em cima. Eu preciso primeiro clicar em OK. Isso criou o estilo CR Subhead. Agora vou clicar aqui e escolher modificar. E aqui em cima, na barra de título desta janela, está escrito modificar estilo. Isso significa que eu criei o estilo. Então você tem que fazer isso. Caso contrário, você vai perder o ponto. Então, vamos apenas tirar aquele print ali e nós vamos seguir em frente. E o que os examinadores estão procurando, pessoal, é basicamente isso. Então vou mostrar isso aqui para vocês. Eles estão procurando tudo o que você selecionou nesta seção aqui. E eles estão procurando por esta área aqui, que tem todos os outros formatos diferentes, como o estilo da fonte, o tamanho, quaisquer efeitos. E, mais importante, eles estão procurando por aquilo onde diz modificar estilo, não criar. Ok? Então eu só vou colar isso no meu documento de evidências aqui. Preciso clicar em OK aqui e depois ir para o outro documento. Isso está no passo 3.
Agora, isso está bem grande. Você não quer que fique grande demais, mas definitivamente não quer que fique pequeno demais. Então, se for para escolher, deixe grande demais. Você quer que os examinadores consigam ler tudo o que está ali, certo? Perfeito. Agora podemos ver que assim que criamos esse CR subhead, ele foi aplicado àquela primeira linha, aquele primeiro parágrafo, e era isso que eu estava dizendo. Você pode ver que meu ponto de inserção estava ali quando criei um novo, então ele foi aplicado automaticamente. Então eu sei que isso deveria ser, ou era antes de eu criar, o CR Body. Então vou clicar nisso aqui em cima. E você consegue ver por que eu digo que é tão importante que você faça essas anotações mentais para lembrar de ir lá e mudar isso? Isso era algo que você podia ter deixado passar facilmente. Certo. Então, a partir daqui, agora podemos voltar para a nossa prova. E agora temos o número 4. Agora, o número 4 diz que o nome de estilo CR Table já foi criado e aplicado à tabela no documento. Altere o estilo CR Table para aplicar só a formatação indicada. Tenho recebido muito essa pergunta. Quando diz que apenas essa formatação deve ser aplicada, isso significa que se houver qualquer outra coisa, eu devo remover? Sim. Se disser para adicionar o seguinte ao estilo, então você só vai adicionar, não vai remover nada. Mas aqui diz que se houver quaisquer outros recursos, quaisquer outras melhorias, você precisa removê-los. Ok, então precisamos ter cuidado com isso. Então, o que eu preciso fazer aqui é chamar de CR Table. Eu só vou copiar isso para não precisar digitar. O estilo deve ser fonte serifada, como Times New Roman. O tamanho é fonte 10 pontos alinhado ao centro, em itálico, espaçamento de linha simples e sem espaçamento antes ou depois do parágrafo. Então, vamos fazer isso agora. Então, vou novamente à seção de estilos, na faixa de opções Início. Vou expandir isso para ver o gerenciador de estilos daqui. E vou clicar onde está a minha tabela. Vou clicar na pequena seta ao lado disso, vou selecionar Modificar. Então aqui está a minha tabela. Agora, o que eu quero fazer é verificar e ver tudo o que eu tenho. Primeiro de tudo, está com a fonte Arial. Arial é uma fonte sem serifa. Então vou mudar isso para a fonte Times New Roman. E essa é uma fonte com serifa? O tamanho deve ser 10. Deve estar centralizado. Então vou clicar ali para centralizar. Itálico. Você vê que não há outras formatações. Se tivesse negrito ou sublinhado, eu teria que remover. Espaçamento de linha simples. Então vou clicar aqui para ir até o parágrafo e ver o que eu tenho. Aqui está. Diz aqui espaçamento de linha simples e antes e depois deve ser 0. E podemos ver que o depois está em 6. Vou mudar isso para 0 e clicar em OK. Certo? Então eu removi todo o resto. Não há nenhuma outra formatação aqui. Posso ver o exemplo. Parece certo. E eu só vou clicar em OK para garantir que isso seja salvo. E então o que eu vou fazer é simplesmente clicar em modificar. E eu vou tirar uma captura de tela disso. Eu preciso de uma captura de tela? Sim, preciso. Então, novamente, vou fazer isso. Novo. Vamos apenas copiar isso. Inclua isso no documento de evidências para o número. Preciso clicar em OK antes. Então, esta é a Evidence for. Agora, não vai caber a Evidence for na mesma página. Então, vou deixar isso um pouco menor. Mas o que eu vou fazer, e por favor, façam isso, pessoal. Não deixem o título Evidence for em uma página e a captura de tela em outra. Coloquem tudo junto, usando quebra de página ou Enter. Está correto assim. Por favor, incluam os títulos com as evidências, isso facilita para os examinadores. Tudo certo, Ctrl S para salvar. E eu vou minimizar isso, e vou apenas fechar aquilo e apertar Ctrl S aqui também para salvar meu documento até esse ponto. Então, já fizemos o número 4. Vamos para o número 5. Adicione o texto com a palavra by.
Então, isso está em negrito, seguido por um espaço e seu nome após o relatório da Global Corp no topo do documento. Por exemplo, relatório global de um candidato. Certo. E vamos dar uma olhada no número 6 também. O estilo CR Head já foi criado e armazenado. Aplique esse estilo ao título relatório da Global Corp e ao texto. Você inseriu no passo 5. Tudo bem, então vamos até aqui. Vou vir aqui. Está escrito relatório da Global Corp. Vou inserir um espaço e a palavra by. Você não deve colocar by em negrito. O negrito era apenas para indicar o que digitar. Depois quero um espaço e seu nome. Nome após o título no topo do relatório. Depois disse, quero usar o CR Head, então vou clicar em qualquer parte disso. Posso selecionar tudo ou clicar em qualquer parte deste parágrafo. Vou clicar aqui. Agora, isso foi formatado com o CR Head. Novamente, tenha muito cuidado ao usar estilos e garanta que são os corretos. Beleza, Ctrl S para salvar. Vamos voltar. Já concluímos o 5 e o 6, agora vamos ao 7. Aplique uma lista com marcadores ao texto, desde fungos até o último, que são os próprios animais. Os marcadores estão alinhados à margem esquerda. A lista está em espaçamento simples, sem espaço antes ou depois de cada linha. Há um espaço de 6 pontos após o último item da lista. Certo, então aqui está minha lista. Consigo vê-la daqui. Então vou apenas selecionar isso e adicionar marcadores. No menu início vou clicar em marcadores. Agora podemos ver que os marcadores estão alinhados com recuo. Certo, então eles não estão alinhados com a margem esquerda. Existem duas maneiras de modificar isso. Primeiro, você pode selecionar tudo isso. E se você tiver a régua ativada na parte superior, pode ativá-la indo em Exibir e certificando-se de que a régua está marcada. Certo, então isso está desmarcado. Ao clicar na régua, vejo minhas réguas horizontal e vertical, além desta pequena guia. Agora eu posso mover isso tudo até lá embaixo. Vamos apenas trazer isso para cá e trazer tudo isso para cá. Assim fica alinhado. E isso fica um pouco complicado. Certo, então vou desfazer isso. A maneira mais fácil de fazer isso é assim. Então, se eu colocar meus marcadores de volta, vou começar daqui. Vou para o meu parágrafo aqui. E aqui está com recuo à esquerda. Eu quero que isso seja 0. Certo, e basicamente é isso. Viu? Pronto. Agora, se eu voltar aqui, também não quero espaço antes ou depois de cada um. Então, preciso definir depois como 0. Existem algumas formas de fazer isso, mas vou deixar em 0 para você ver o resultado. Observe o espaçamento entre as linhas ao clicar em OK. Você pode ver que o espaço agora foi reduzido a 0, porque o espaçamento entre linhas é simples. Mas ele quer um espaço de 6 pontos depois deste último. Então, eles querem um espaço de 6 pontos entre esta linha e o último item da lista. Existem duas maneiras de fazer isso. Você pode clicar neste aqui dentro do marcador, ir até o seu parágrafo e colocar 6 pontos depois. E é assim que você vai ajustar esse último. Dê uma olhada. Você pode ver que agora eu tenho um espaço de 6 pontos. Ou, se eu desfizer, posso clicar em qualquer lugar deste parágrafo, ir até a caixa de diálogo de parágrafo aqui e simplesmente colocar. Em antes, vou adicionar 6 pontos. Não importa. Ok, então você está adicionando 6 pontos depois desta linha ou 6 pontos antes desta linha. Contanto que você tenha esse pequeno espaço, está tudo certo. Ctrl S para salvar. E vamos pular para a prova. Número 8. Identifique 6 subtítulos no documento e aplique o CR Subhead que você criou na etapa 3 a cada um deles. Ok? Vamos fazer isso rapidamente. Então, eu preciso encontrar 6 subtítulos. Agora, você pode fazer tudo de uma vez ou pode simplesmente clicar em um e depois escolher o que você quer. Então, eu quero o CR Subhead. Esse é um. Clique aqui, CR Subhead. Esse é o segundo. 3.
4. 5. E deve haver mais um. Aqui está, 6. Certo? Pronto, apliquei a formatação em 6 subtítulos. Então esse é o número 8. Ctrl S para salvar. E agora podemos voltar para a prova novamente. Tudo certo. Número 9. Selecione o subtítulo Diversidade de Culturas e o texto até o parágrafo que termina em Plantas em Nossas Refeições. Certo. Ajuste o layout da página para exibir apenas esse texto em 2 colunas iguais, separadas por 2 centímetros. Então, eu quero desde diversidade de culturas até o parágrafo que termina em plantas em nossas refeições. Certo. Aqui está a diversidade de culturas. Vou selecionar o início, é o começo. Posso colocar o ponto de inserção no início. E eu quero até plantas em nossas refeições. Então isso vai ser o final de um parágrafo em algum lugar. Aí está. Plantas em nossas refeições. Vou segurar o tecla Shift. E enquanto eu estiver segurando a tecla Shift, vou clicar no final. Isso vai selecionar os 2 pontos. O ponto onde cliquei para dizer que é onde minha seleção vai começar. E então eu seguro a tecla Shift e clico onde quero que termine. Ou você pode simplesmente clicar e arrastar. Então daqui, vou para o meu layout, vou para colunas. Daqui, vou em mais colunas. Vou escolher 2 colunas e vou aumentar o espaçamento para 2 centímetros. Agora, se o seu computador estiver configurado em polegadas e você não souber como colocar 2 centímetros, em vez de mudar as configurações regionais, você pode simplesmente clicar aqui, apagar o que está lá, digitar 2, colocar as letras CM. E isso vai forçar o uso de centímetros. Agora, ele vai exibir polegadas. Em outras palavras, 5 e alguma coisa, ou quanto era mesmo? Se forem 2 centímetros, vai ser um pouco menos de 0,9 e alguma coisa polegadas. Mas a distância vai estar correta, 2 centímetros. Certo, e aí está. Então, tudo ali agora são 2 parágrafos na parte que selecionei. Certo, agora vamos para a folha de questões. Já fizemos isso, agora vamos localizar a tabela no documento. Mais algo? Deixe só esse texto em 2 colunas de 2 centímetros. Pronto, já fizemos isso. Ache a tabela no documento. Insira uma nova linha entre os itens de cultivo, trigo e batatas. Digite os seguintes detalhes. Então, eu quero essa palavra ali como 3%. Então, entre trigo e batatas. Então, se a gente der um zoom aqui, pronto. Aqui está o trigo. É aquele ali. Aqui estão as batatas. Agora vou clicar em batatas. E daqui, se eu for para o layout da minha tabela, desculpa, eu posso inserir uma linha porque cliquei na célula de batatas. Eu quero colocar uma linha acima. Então eu vou em inserir linha acima. Pronto, e eu posso colocar a palavra em si. Vou clicar com o botão direito e colar como texto, ou você pode digitá-la. Certifique-se de digitar corretamente. Vou copiar isso para garantir a formatação correta, colar ali e mudar para 3%. Beleza? Isso só garante que a formatação e tudo mais está correto, assim como o resto. Então isso foi adicionado. Ctrl S para salvar. E agora vamos descer até o 11. Vamos aplicar um preenchimento de fundo em cinza claro, entre 20% e 40% nas linhas 1 e 2. Formate a primeira linha da tabela para que ela se torne uma única célula. Basicamente, isso significa que precisamos mesclar essas células. Formate a tabela para que todo o texto de cada linha seja exibido em uma única linha. Isso é importante. Linhas de grade internas e externas pretas de um ponto são exibidas quando impressas. As bordas da tabela e todos os dados se encaixam na largura da coluna. Há um espaço de 6 pontos após a tabela. Certo. Então, vamos fazer isso passo a passo. A primeira coisa que vou fazer é selecionar essas 2 linhas aqui e quero mesclá-las. Então, daqui você tem o botão de mesclar. Onde está? Está em design de tabela? Não, deveria estar aqui. Onde está? Direção do texto. Mesclar células.
está ali. Agora você também pode clicar com o botão direito. E então, a partir daqui você deve conseguir. Vamos dar uma olhada. Mesclar células. Então, no menu de contexto, você tem a opção de mesclar células ali. Então, isso aplicou tudo em uma linha ali. Agora, ele disse que tem que caber na largura da coluna. Cabe, mas tudo tem que ficar em uma linha só. Você pode ver que tudo isso está em duas linhas. Então, eu só vou pegar meu ponto de inserção, colocar aqui entre a borda. Vou arrastar isso para cá, deixando o menor possível. Pronto! Agora isso deu espaço suficiente para que fique em uma linha só. Então, está perfeito. Muito bom! Já fiz isso. A próxima coisa é que eu quero aplicar cinza claro entre 20% e 40% nas linhas de campo 1 e 2. Então, vou selecionar essa linha e essa linha assim. E então, no meu design de tabela, vou usar um sombreamento. E se eu deixar o mouse parado, você pode ver aqui que ele mostra. Então, diz mais escuro 25%. Ele quer entre 20% e 40%. Então está tudo certo. O próximo é mais escuro. 35%. Eu vou usar esse mais escuro em 35%. Pronto. E a última coisa que ele quer é garantir que haja bordas em toda a volta. Então eu preciso selecionar toda a minha tabela. Vou apenas clicar aqui. E eu vou na opção bordas aqui. E vou simplesmente usar todas as bordas. Isso vai colocar bordas, tanto internas quanto externas. Está totalmente certo, tudo se encaixa. Ah, não, agora não está mais em uma linha. Mudou um pouco, preciso arrastar. Pronto! Então tudo está em uma linha. Tudo cabe dentro das margens. Os dois primeiros têm um sombreamento entre 20 e 40. E todas as minhas bordas ficam visíveis quando eu imprimo. Ctrl S para salvar. Ok. A única coisa que percebo que esqueci aqui é que preciso de um espaço de 6 pontos depois da tabela. Então vou selecionar este parágrafo aqui, ir em parágrafo, e quero colocar um espaço de 6 pontos antes. Clique em OK. E pronto, agora tenho meu espaço de 6 pontos ali. Certo? Isso deve ser tudo. Vou conferir com a tabela. Pronto, terminei. 20, 40% nas duas primeiras linhas. Tudo está em uma linha dentro das margens. E tem um espaço de 6 pontos depois. Então está perfeito. Então vou apertar Ctrl mais S para salvar. Vou pular para a minha prova. Número 12 diz que você vai importar a imagem, aquela ali, e colocá-la no parágrafo que começa com a mais de. Gire a imagem 180 graus. Assim, o caule fica no canto inferior esquerdo. Formate a imagem para que ela seja redimensionada com largura de 2 centímetros e altura de 2 centímetros. Ela está alinhada à margem esquerda da coluna e ao topo do parágrafo que começa com There are more than, de modo que o texto contorna a imagem. Certo. Então, porque enquanto estou fazendo esses tutoriais, geralmente esqueço de pequenos detalhes, como onde preciso colocar a imagem, alinhar à esquerda, alinhar à direita. Então, desta vez, vou tentar ser um pouco mais cuidadoso. Então, eu quero o parágrafo que começa com There are more than. Então, se eu simplesmente clicar em qualquer lugar, pressionar Ctrl F e digitar There are more. E pronto! Ele encontrou o parágrafo, é aquele logo antes da tabela. Então, eu só vou clicar ali dentro e fechar isso. Vou posicionar meu cursor bem no início desse parágrafo, porque é ali que quero colocar minha imagem. Vou em Inserir imagens. Este dispositivo está na minha foto, a imagem está ali. Então, a primeira coisa que vou fazer é mudar o tamanho da imagem. Quando você dá um duplo clique na imagem, a barra de ferramentas de formatação de imagem aparece no topo. E aqui está a minha altura. Agora eu posso ver que a altura e a largura são ambas 7,5. Então, quando eu mudar isso para 2 centímetros, aquilo também vai mudar para 2 centímetros. Então, eu só vou colocar 2 espaços cm. Agora, novamente, se o seu dispositivo estiver mostrando polegadas, apenas apague tudo, digite 2 e coloque cm, e ele vai usar a distância de 2 centímetros. Vai exibir em polegadas, mas tudo bem, a distância, o tamanho estará correto.
Agora, se eu clicar na largura, isso muda automaticamente porque está mantendo a proporção. Então, aí está a minha imagem. A próxima coisa que quero fazer é girar isso em 180 graus. Então, na minha barra de ferramentas de formatação de imagem, eu tenho o botão de girar. Vou clicar nisso e pressionar girar 90 graus para a esquerda, e depois girar 90 graus para a esquerda de novo. Isso dá 180. E tem um caule no canto inferior esquerdo. Perfeito! Preciso mover isso para alinhar com o topo do parágrafo à esquerda e formatar o ajuste de texto. Posso fazer isso clicando no botão de ajuste de texto aqui e escolhendo justo, ou no botão ao lado da imagem. Ao selecionar a imagem, basta clicar no botão e escolher o que está como justo. Agora isso colocou tudo onde eu queria. Então, está aí. Está alinhado ao topo e à esquerda daquela margem. Tenho minha tabela, tudo parece certo. Ctrl S para salvar e vamos só conferir. Fiz tudo! Então, 180 graus, 2 centímetros alinhados. Perfeito! 13. Então, agora o que vamos fazer é revisar a ortografia e revisar o texto. Leia o documento. Certifique-se de que a lista e a tabela não estejam divididas em 2 colunas ou páginas. Não há linhas viúvas ou órfãs. Não há páginas em branco. Os estilos originais são mantidos. Agora, os estilos originais são mantidos. Isso basicamente significa, você sabe, quando estávamos criando o subtítulo e eu te disse para tomar cuidado onde colocar o ponto de inserção, porque assim que você criar o estilo, ele vai aplicar o estilo. Então volte ao que era originalmente. Esse é um erro comum dos alunos, aplicar estilos em partes dos parágrafos, o que não deveriam fazer. Você só precisa mudar isso de volta. Todos os estilos são aplicados de forma consistente. O espaçamento é consistente entre todos os itens. Certo? Vamos conferir, ver o que temos. Então, vou dar um zoom para fora. É assim que faço uma boa visão geral de todo o meu documento para ver se tenho alguma linha viúva. Então, minha lista está ok. Minha tabela não está em 2 colunas ou páginas, nem a minha lista. Mas eu vejo aqui que tem uma linha viúva ali. Ok, então isso é algo em que posso trabalhar. Não sei se isso é uma órfã ou viúva, pois tem várias palavras, mas existe um jeito de checarmos isso. Então, você pode mover as coisas para baixo. Uma coisa que você pode fazer é pegar esta frase aqui. Ok, veja onde diz que genes de animais foram adicionados às plantas. Posso mover isso para baixo. Diminuindo o zoom, você verá o efeito. Se eu mover isso para baixo uma vez, isso sobe aqui, mas também não fica muito bom. Então, temos algumas opções. Vou deixar esse. Acho que esse está bom. Se eu clicar em qualquer lugar dentro deste parágrafo, vou para o parágrafo aqui em cima, vou para quebras de linha e página. Aqui tem o controle de viúva, órfã. Então, se eu clicar nisso e clicar em OK, você pode ver que ele fez um pequeno ajuste para isso? Mas agora eu tenho isso aqui, então posso clicar neste parágrafo e fazer o mesmo para ver o que acontece. Ok? Então ele adicionou isso ali e diz que está tudo certo. Acho que está tudo certo, pois não é só uma linha ou algumas palavras. E isso parece normal. Agora, se você quiser descer um pouco mais, pode. Por exemplo, se eu clicar aqui onde diz sementes, se eu descer essa frase inteira, então eu só vou trazer para cá. Se eu descer tudo isso, para mim fica um pouco melhor. E é isso que eu vou fazer, é assim que eu vou deixar. Então, essa ferramenta aqui, ao selecionar um parágrafo, ir nas opções de parágrafo e depois, em quebras de linha e página, você pode modificar para que ela gerencie o controle de viúvas e órfãs. Se não souber se é viúva ou órfã, use esse recurso que ele resolve para você. Mas aqui, onde ele fez isso para mim, estaria certo. Só sou um pouco perfeccionista e não gosto de deixar palavras em uma coluna e nada na outra, já que são 2 colunas. Eu trouxe toda aquela frase para baixo, e isso só fez com que ficasse um pouco melhor para mim. Então é isso, está finalizado. Vamos imprimir. Precisamos apertar Ctrl S para salvar isso, e então você vai em Arquivo e Imprimir.
A partir daqui, você vai conferir a visualização de impressão, garantir que está tudo certo, não tem nada fora do lugar, nenhuma divisão errada. Certifique-se de que todos os seus subtítulos estão no lugar certo, intactos e corretos. Basta imprimir e pronto, está tudo certo. Então, esse é o documento. A primeira parte, tarefa 1 e tarefa 2. Se quiser ver a próxima parte deste trabalho, acesse minha playlist para encontrar a continuação sobre bancos de dados. Esse trabalho não foi realmente muito difícil, foi até bem fácil, não tinha muita coisa, você só precisava prestar bastante atenção aos detalhes. Por favor, tenha cuidado ao criar estilos, porque quando você cria estilos, eles são aplicados automaticamente ao texto. Use o controle de viúvas e órfãs nas propriedades do parágrafo. A imagem não estava tão ruim. E, de novo, muitas das perguntas que recebo de vocês são: o meu está exibindo em polegadas. Como posso mudar para centímetros? Bem, você pode mudar as configurações regionais do seu dispositivo ou simplesmente digitar o número, o valor, digamos 2 para 2 centímetros, e depois digitar cm em seguida. Vai exibir em polegadas, mas as distâncias estarão corretas. E eles não se importam se aparecem em polegadas, porque eles não veem isso. Eles só recebem as impressões. Certo, então para a tarefa 3, que é bancos de dados, você já sabe o que fazer. Vá até a minha playlist, encontre ela. E já que você vai até lá, não esqueça de curtir e se inscrever. E eu te vejo na tarefa 3. Se cuida. Tchau, tchau.